De volta com o programa Eclésia, aqui na Rede Século XXI, nós estamos falando sobre o Papa Francisco. E quando cardeal, ele pronunciou essas palavras na 35ª peregrinação jovem em 3 de outubro de 2009. Mãe, fortaleça a nossa esperança, que não nos roubem a esperança. Mãe querida, não solte as nossas mãos, que o teu olhar revigore a esperança. Olha para os teus filhos que caminham e ajuda-os a seguir os passos do teu filho, para que juntos possamos construir uma pátria de irmãos. Padre, podemos dizer que Papa Francisco é um Papa mariano? Não diria assim que seja um Papa mariano, até mesmo porque eu não sei a extensão do que significa ser um Papa mariano, ou um bispo mariano, ou um cristão mariano. Eu acredito sim que ele tem um profundo carinho, né, por Maria, mãe de Jesus Cristo, mãe da Igreja. Ele confia que Maria esteja intercedendo por nós junto a seu filho, rezando por nós junto a seu filho. E como nós vimos já na sua aparição, a sua simplicidade, a humildade com que ele se dirigiu a todos que estavam naquela Praça de São Pedro e a todos que estávamos desde aqui, no mundo inteiro, assistindo suas primeiras palavras. Ele é um homem simples, um homem simples, um homem de uma profundidade, sem dúvida, expressiva, notada. E como todos nós cristãos, nós pedimos a Maria que interceda por nós, que apresente a seu Filho as nossas súplicas, as nossas necessidades. Então, para além de ser ou não ser mariano, a sua prece, acima de tudo, é cristológica. Ele pede a Maria que nos tornemos irmãos, que vivamos em uma sociedade fraterna, que os direitos sejam equitativos para todos nós. E também teve a questão do gesto, né, que nós estávamos comentando no final do outro bloco, esse gesto humilde dele de pedir essa oração para todos. A gente pode ver que é um Papa assim que traz esse legado do franciscano também, ou não estamos errados em dizer isso? Eu creio que o gesto dele colocou em evidência algo que a Igreja sempre faz. Em toda a celebração eucarística, por exemplo, nas preces, nós rezamos pela Igreja Universal, pela Igreja presente no mundo inteiro, pela Igreja que já se foi, os entes queridos, né? Pela Igreja que está presente, né, no local onde a comunidade está rezando, pela Igreja na comunidade. Em toda oração eucarística, nós rezamos de novo, pedimos a Deus que a Igreja Universal, que a Igreja hierárquica, que a Igreja que nos precedeu, que a Igreja presente na celebração se torne, por exemplo, corpo de Cristo. Ou, após a liturgia da palavra, que a Igreja, ao ouvir a palavra de Deus, ao fazer memória, a ação de Deus na história, dita seja na primeira, segunda ou no Evangelho, a palavra esta possa ser reconhecida, acolhida e vivida por todos. Nós sempre rezamos por Ele. O gesto dele colocou em evidência o que nós já fazemos. Ele, uma vez mais, pede a todos os cristãos que continuemos a rezar por ele. Pelos anteriores, por ele neste momento. E ele se inclina para que Deus atenda a súplica dos orantes. Sem dúvida, é um gesto que nos cala, mas não é algo novo na vida da Igreja. Nós sempre rezamos pelo Bispo de Roma, pelo ministro da unidade da Igreja. E o gesto dele revela aquele que está disposto, que pede que isso continue a ser feito e que expressa o desejo de quem quer acolher o que Deus vai concedendo a ele para confirmar todos nós na fé. Bom, e com relação aos jovens, Padre Eduardo, nesta sexta-feira pela manhã ele dirigiu-se aos cardeais dizendo: caros irmãos, creio que metade de nós já somos idosos. Ser idoso é a sabedoria da vida. Levemos essa sabedoria aos jovens, essa sabedoria de vida. E ele, com certeza, estará aqui, né? Em julho próximo, né? Fazendo parte da Jornada Mundial da Juventude, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil.
Enfim, ele tem esse encontro com os nossos jovens. Ele tem que também trazer essa igreja, essa proximidade da igreja para os jovens de hoje. Sem dúvida. E dizer da novidade do cristianismo, dizer a novidade do evangelho a este público que são os jovens. Eu acredito que agora com a sua eleição, nós tenhamos na Jornada Mundial da Juventude muito mais jovens que o esperado. Primeiro, porque é um Papa da América Latina, muito próximo a nós. Até pouco tempo, agora está em Roma, mas até pouco tempo estava em Buenos Aires. Então, há aí uma proximidade geográfica que faz com que haja uma outra proximidade afetiva. Então, sem dúvida, eu acho que muitos jovens quererão estar com ele, ver a ele pessoalmente. Segundo, porque penso que o gesto dele, esse primeiro discurso dele, o modo como ele se dirigiu a todos que estavam na Praça São Pedro, nós que assistimos desde aqui, as primeiras palavras dele ditas na praça, depois a homilia dele feita aos cardeais, aqui também nós também podemos ouvir, isso faz com que, pelo menos de minha parte, eu creio, que faça com que o jovem também queira ouvir, né, a ele, porque se mostrou próximo, tem se mostrado próximo, tem se mostrado simples, tem dito de uma maneira que chega até a compreensão da juventude. Então eu acredito, sem dúvida, que o jovem estará assim, os jovens estarão muito dispostos a se encontrarem com ele, porque já perceberam que ele é um Papa próximo e ele diz de maneira que o jovem entenda. Bem, e agora nós vamos ver um VT com a Maria Clara, a teóloga Maria Clara, que fala sobre a importância dos leigos na igreja. Vamos conferir. Acho que os leigos têm, quer dizer, têm a seu favor, têm como traço fundamental, constitutivo da sua identidade, o seu batismo, né? E pelo batismo nós somos incorporados à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes é uma concepção meio diluída do batismo, como se o batismo fosse um detergente, apaga a manchinha, muito mais do que isso. O batismo não apaga a manchinha, o batismo faz de nós potencialmente outros Cristos, né? Bom, então a gente não pode ter medo de assumir um protagonismo ativo dentro da igreja, junto com os sacerdotes, junto com os pastores, claro, né? Em comunhão com eles. Ninguém quer ser franco atirador, mas, quer dizer, os leigos têm que se formar bem, por isso que lá no curso de teologia, agora nós temos, a maioria dos nossos alunos é leigo, a maioria esmagadora, a maioria mulheres também, né? Então tem muitos leigos procurando os cursos de teologia, sedentos de uma formação mais sólida, né? De uma formação teológica mais profunda, para quê? Para poder servir a igreja, né? Para poder servir o mundo. Então, acho que nós, leigos, temos que contribuir, sim, nesse serviço intra-eclesial. E fora isso, temos que impregnar de evangelho os ambientes seculares, né? Então, na profissão, na família, né, na política, os leigos têm mais que nunca dar testemunho daquilo que acreditam, né? Estar no mundo, isso desde a Carta de Ogneto, do IV século, quando vai definir os cristãos, diz: quem são os cristãos? Bom, os cristãos são aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo, né? Aparentemente são iguais a todos os homens, se comportam da mesma maneira, crescem, estudam, trabalham, se casam, constituem família, fazem política, mas, quer dizer, o diferencial é aquilo que os anima, aquilo que os motiva a estar onde eles estão e a fazer o que eles fazem. Sinal, sal da terra, fermento na massa, tudo isso, né? Eu acho que os leigos são, talvez eu diria que nunca foi tão importante a participação dos leigos como nesse momento que a igreja está vivendo.